Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, a base de tudo. Como é que um país constrói do zero um sistema para garantir que suas crianças tenham o melhor começo de vida possível? Exato. E não estamos falando de ações isoladas, sabe? Uma creche legal aqui, um posto de saúde que funciona ali. A questão é bem mais profunda. Mais profunda. Como se desenha toda a arquitetura nacional que sustenta isso? É como pensar na construção de uma cidade. Não adianta ter prédios lindos se não tem rua, saneamento, energia e um plano diretor conectando tudo. Com o desenvolvimento infantil é a mesmíssima coisa. O que a gente vai discutir hoje é justamente esse plano diretor. E para essa nossa análise, a gente se baseou em dois materiais excelentes. Um é um capítulo do Manual de Pesquisa sobre Desenvolvimento na Primeira Infância, da Emily Vargas Baron, que nos dá tipo uma planta baixa. Uhum. E o outro é de um livro chamado The Early Years, de Berlinski e Shade, que funciona como o Manual do Engenheiro, mostrando os desafios da construção. Nossa missão aqui é entender quais são as vigas mestras desse sistema e por que em tantos lugares a obra acaba, bem, não saindo do papel. Ok, vamos começar então pela planta baixa, pelo projeto ideal? O material da Vargas Baron apresenta um modelo com 8 elementos que seriam essenciais para qualquer sistema de desenvolvimento na primeira infância, o DPI. Sim. É quase uma lista de verificação, assim, para um país saber se está no caminho certo. E o mais interessante é como o modelo é visualizado. Pensa num círculo no centro, com um grande objetivo: crianças bem desenvolvidas e pais apoiados. Certo? E orbitando esse objetivo, temos os 8 elementos. A imagem deixa muito claro que não dá para escolher um ou dois. É um ecossistema. Se um falha, o centro todo fica comprometido. E um desses elementos que me parece ser o alicerce de tudo é o de equidade e direitos. Fundamental. A análise ali é bem direta, né? Se você não projeta o sistema pensando ativamente nos mais vulneráveis, ele vai naturalmente servir quem já tem acesso. Quem mora na cidade, quem tem mais recursos. Exatamente. No fim, você acaba ampliando a desigualdade em vez de reduzir. Exatamente. O texto dá até um exemplo muito concreto sobre isso. A importância de ter serviços na língua materna das comunidades. Ah, isso é crucial. Parece um detalhe, mas se uma mãe indígena não consegue se comunicar bem no posto de saúde, o serviço, na prática, não existe para ela. Equidade é sobre demolir essas barreiras. Certo. Isso me leva a outro elemento que parece ser o grande nó górdio da administração pública. Já sei qual é. Multissetorialidade, a ideia de que saúde, educação, assistência social, saneamento, tudo isso precisa conversar. Mas na prática, cada um desses setores é um feudo, não é? É o maior obstáculo prático, sem dúvida. Cada um desses setores, saúde, educação, assistência social, funciona como um silo. Um silo, boa definição. Com sua própria cultura, seu próprio jargão e, claro, seu próprio orçamento para proteger. Eles competem entre si. E como se resolve isso? É por isso que o material faz uma distinção que, à primeira vista, parece técnica, mas que na prática é onde muitos sistemas falham. Existe uma diferença brutal entre ser multissetorial e ser, de fato, integrado. Entender isso é a chave. Opa, vamos com calma aqui. Qual é a diferença na prática? Me dá um exemplo. Pensa assim. Um serviço multissetorial é como se você tivesse um cardiologista, um neurologista e um ortopedista que de vez em quando trocam um e-mail sobre um paciente. Eles se falam, se articulam, mas cada um trabalha no seu consultório com a sua agenda. Entendi. O texto cita zonas de convergência em Camarões como exemplo. Eram 5 portas de entrada diferentes que tinham acordos de cooperação. Ok. E o integrado? O serviço integrado seria como uma clínica multidisciplinar, onde todos esses médicos trabalham no mesmo prédio sobre a mesma gestão. E o paciente entra por uma porta só. É um balcão único. O material menciona os centros integrados de DPI na Bósnia e Herzegovina, que colocaram os 5 setores debaixo do mesmo teto. Entendi. A família chega lá e resolve tudo. Exato. A lógica se inverte. O sistema se molda à família, e não a família que tem que peregrinar pela burocracia. Isso parece genial, mas ao mesmo tempo,
Um pesadelo para implementar. Quem comanda essa clínica? Quem paga a conta? Exatamente. E a sua pergunta nos leva direto ao ponto da governança. Não adianta ter a melhor política do mundo no papel se não houver uma estrutura com poder, orçamento e gente para fazer acontecer. Um motor. Isso. O texto chama de motor de DPI. É preciso criar uma unidade operacional permanente, uma sala de máquinas que garanta que o navio continue andando. E tem exemplos disso? Tem. A Colômbia, por exemplo, tem o ICBF, um instituto semi-autônomo com essa função. Sem esse motor, a política vira um documento bonito na gaveta. Então, ter esse motor, essa unidade gestora, parece ser a peça que faltava. Mas isso me levanta outra questão. Como essa unidade funciona na prática? Como ela consegue o dinheiro? Como garante a qualidade do serviço lá na ponta, na creche do bairro? E é justamente nesses pilares que a análise de Berlinski-Shade se aprofunda. Perfeito. A gente viu a planta baixa, os elementos essenciais. Agora vamos ver como se levanta as paredes, a tal da arquitetura institucional. Berlinski e Shade dividem essa construção em 4 pilares: governança, que já começamos a discutir, financiamento, garantia de qualidade e capacidade humana. Certo. Vamos voltar para a governança então. Mas por esse outro ângulo. Como esse motor faz os ministérios, que são gigantescos e cheios de vícios, realmente cooperarem? As fontes trazem uma solução institucional muito inteligente para isso, que eles chamam de entidades de articulação. Entidades de articulação? Pensa nelas como uma espécie de tradutor universal, ou um diplomata entre os ministérios. É uma equipe cuja única missão é fazer a saúde falar a mesma língua da educação e garantir que as duas pastas remem na mesma direção. E existe algum exemplo de onde isso funciona bem? O grande caso de sucesso é o Chile Crescer Contigo. Lá, essa entidade de articulação conseguiu costurar uma rede que é impressionante. E o mais incrível é por onde ela começa. Onde? No útero. Como assim? É isso mesmo. O primeiro contato do sistema com a criança acontece na primeira consulta pré-natal da mãe, na rede pública de saúde, antes mesmo da criança nascer. Uau! Isso muda completamente a lógica de esperar o problema aparecer para depois agir. Completamente. Ali, naquela consulta, a equipe de saúde já faz uma avaliação biopsicossocial da família. Eles identificam vulnerabilidades. Sei. A mãe precisa de apoio nutricional. A família está num programa de renda. A casa tem condições. A partir desse diagnóstico, o sistema já aciona as outras áreas. Assistência social, habitação. Exato. E quando a criança nasce, ela já está mapeada e amparada por essa rede. O sistema foi construído em torno da jornada da criança, não da conveniência dos ministérios. Isso é fascinante, mas eu imagino que não seja um processo harmonioso. Um burocrata do Ministério da Saúde, que tem as próprias metas para bater, não deve adorar receber ordens de uma entidade de articulação externa. Não adora mesmo. O texto é claro ao afirmar que o conflito é parte da natureza dessas entidades. Elas existem para incomodar, então. Exato. Para cutucar, para desafiar práticas antigas. O funcionário que sempre pensou em silos vê essa coordenação como um trabalho extra, uma burocracia que só atrapalha. Mudar essa mentalidade, essa cultura institucional, é um trabalho de formiguinha. Leva anos. Entendi. No papel, esses sistemas parecem perfeitos. Mas as duas fontes dedicam bastante tempo para apontar os elos fracos, né? Os lugares onde a corrente costuma arrebentar. Um deles parece ser a garantia de qualidade. É um ponto crítico. Berlinski e Shade descrevem o processo ideal como um círculo virtuoso. Primeiro, você define o que é qualidade. Cria padrões. Segundo, você mede o que está acontecendo na prática. Terceiro, e mais importante, você usa esses dados para corrigir o rumo, para melhorar. Parece lógico. O problema é que, na realidade, esse círculo quase sempre se quebra. E onde ele se quebra? Geralmente, logo no primeiro passo, a definição de padrões. Os sistemas tendem a focar em coisas fáceis de contar. Tipo? Número de crianças por sala, tamanho do pátio, se tem extintor de incêndio. São os insumos, o que é muito mais difícil de medir e que as pesquisas mostram ser o que realmente impacta o desenvolvimento da criança. São os processos. Exato.
A qualidade da interação, a educadora está conversando com as crianças, ela faz perguntas que as estimulam a pensar. Esse tipo de coisa não cabe numa planilha, então muitas vezes é ignorado. E tem um desafio que a fonte chama de atitudinal, que é quase filosófico, né? Um medo de definir o que se espera que uma criança saiba em cada idade, por receio de rotular quem não atinge aquela marca. Exato. É um receio compreensível, mas que na prática pode impedir o sistema de identificar crianças que precisam de mais apoio. E essa dificuldade em definir e medir a qualidade nos leva diretamente por que Berlinski e Shade chamam de o elo mais fraco de toda a arquitetura. A capacidade humana. As pessoas. Os profissionais que estão lá na ponta. Exatamente. Você pode ter o prédio mais moderno e o currículo mais avançado do mundo. Se a pessoa que está com as crianças no dia a dia não for bem preparada, bem remunerada e valorizada, nada funciona. E a realidade é bem diferente. É que a educação infantil é tratada como uma segunda divisão da carreira de professor. Salários mais baixos, menos exigência de formação, menos prestígio. O exemplo da Colômbia que o material traz é um retrato muito forte disso, né? A figura das mães comunitárias. É um retrato perfeito dessa tensão. Pensa na situação. O governo precisava ampliar o atendimento rápido e a um custo baixo. Certo. A solução foi o programa Mães Comunitárias. Eram mulheres da própria vizinhança, com pouquíssimo treinamento formal, que abriam as portas de suas casas para cuidar das crianças. Em troca de uma ajuda do governo. Uma modesta transferência, isso. Parando por um lado, parece uma política social interessante. Gerou renda para essas mulheres e deu uma solução para as famílias que precisavam trabalhar. Sem dúvida. Do ponto de vista de emprego e de acesso, foi uma expansão enorme. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento infantil, você institucionalizou um serviço de baixa qualificação como política de Estado. É o dilema clássico. E brutal, que todo gestor enfrenta. Expandir o acesso para muitos, com uma qualidade questionável, ou oferecer um serviço de altíssima qualidade para poucos. A Colômbia, por muito tempo, ficou com a primeira opção. Então, depois de toda essa nossa exploração, fica muito claro que a gente não está falando só de abrir creches. A gente está falando de desenhar uma engenharia social gigante, super complexa, onde cada peça precisa se encaixar. Sim. E que só vai dar resultado lá na frente. A grande conclusão que emerge das duas fontes é essa. Focar em programas isolados é um começo, mas nunca será suficiente. A solução precisa ser sistêmica. É preciso pensar ao mesmo tempo na governança, no dinheiro, na qualidade e, acima de tudo, nas pessoas que fazem o serviço acontecer. E o ponto mais importante, o objetivo final dessa arquitetura toda deve ser o de reduzir a desigualdade, não de cimentá-la ainda mais. A equidade tem que estar no DNA do projeto desde o primeiro dia. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Os dois materiais que a gente analisou descrevem a dificuldade, assim, hercúlea que é fazer ministérios com culturas, orçamentos e vaidades próprias trabalharem juntos, para o objetivo que é de todos, mas que ao mesmo tempo não é dono de ninguém. E diante dessa realidade, dessas culturas institucionais tão fortes, fica a pergunta, né? Será que a única saída são esses sistemas super integrados, comandados de cima para baixo pelo governo, como no caso do Chile? Ou será que um modelo mais descentralizado que dá mais autonomia para cidades e comunidades criarem suas próprias soluções, mas, claro, com padrões nacionais fortes e fiscalização, poderia ser um caminho mais resiliente? O que se perde e o que se ganha nessa troca entre um controle central forte e a inovação que pode vir da ponta?